Fala galera, mais um Boteco de Ribeira está começando e hoje a gente está aqui para discutir redes sociais e suas implicações aí para a nossa vida de analista do comportamento. Então, eu sou o Felipe, estou aqui com o resto do pessoal que vocês já conhecem. Todo mundo dá um alô aí, César. Oi, pessoal, eu sou o César, faço doutorado na Universidade Federal de São Carlos. Meu nome é Fernanda, sou psicóloga clínica em Curitiba e fiz mestrado na Federal. Acho que é isso. Oiê, E a outra Fer. sou a Fernanda, a outra Fer. É maravilhoso, sempre a segunda vai ser a outra. Por isso que a gente intercala, né, Fer? Eu sou psicóloga também, fiz meu mestrado na Universidade Estadual de Londrina, fiz meu doutorado aqui na UFSCar, e agora eu estou no meu pós-doutorado no Paradigma, com o Roberto, e na UFSCar também com a professora Jesus. E o Thiago, que é a primeira vez que está participando aqui com a gente. É isso aí. Meu nome é Thiago Del Poço, eu sou mestrando em Psicologia Experimental pela PUC São Paulo e também sou membro do Janus LabTIC, ele fica na clínica escola da PUC, que é um grupo que a abreviação de LabTIC é Laboratório de Estudos de Tecnologia da Informação e Comunicação. Nós trabalhamos com um serviço lá nesses anos. O nosso serviço é de orientação psicológica, que é via e-mail, pode ser por Skype. E também nós estudamos, né, como a tecnologia impacta, né, na sociedade, no indivíduo. E a gente tem alguns cursos que a gente dá na extensão da PUC mesmo, sobre quais são os efeitos psicológicos, né, das redes sociais, da internet, de tudo que tem a ver com tecnologia e comunicação. Além de a gente também dar um curso de orientação via internet, né? Legal, então vocês estudam tecnologia como um todo, não só as redes sociais, né? E você especificamente, assim, o que é que você tem mais estudado ultimamente? Então, ultimamente, o que eu tenho estudado lá, a gente tem discutido bastante redes sociais, né, o impacto das redes sociais, né, na vida das pessoas, as bolhas, né, as bolhas ideológicas, né, que são os algoritmos do Instagram, e acho que é basicamente isso. A gente tem falado bastante sobre as bolhas hoje em dia. Alguém Eu não sabe? sei o que são bolhas. Alguém sabe o que é? Não faço ideia. Então, as bolhas ideológicas são assim. O algoritmo ele tem um Facebook. O Facebook tem um algoritmo que eles utilizam conforme o seu comportamento na rede, conforme o número de likes que você dá, os comentários que você dá, as curtidas que você dá em páginas. Eles vão moldando você, né, só para ver coisas e posts que são do seu interesse. São apenas do seu interesse. Então, fica de fora pessoas que postam coisas que não são do seu interesse ou que falam coisas diferentes do que você pensa. Então, você tem o que a gente chama de bolha ideológica. Você só vai ver o que o Facebook quer que você veja. Existe uma maneira de você burlar isso, né? Você pode ir no mais recentes, que é uma opção que tem no Facebook, você vê todos os posts. Se você pegar um dia todos os posts que você tem, nesse mais recentes, você vai ver que menos de 25% você vê de verdade. Se você entrar pelo Facebook, por exemplo, e ver o que foi postado no dia. Você vai ver exatamente o que a rede social quer que você veja. Como o Facebook comprou também o Instagram, esse conceito de bolha também existe no Instagram. Você pode perceber que depois da compra do Facebook, né, o Instagram não é mais o mesmo. Tem várias ferramentas e coisas não tinham antes, mudou um pouquinho o jeito, a maneira de funcionar. Inclusive, todo mundo pede para voltar à ordem cronológica no Instagram e não volta, né? Eu acho que deve ter alguma coisa a ver com isso daí. Isso, e é super complicado, Felipe, de você entrar. Tem que clicar no botão, tem que descer, e você tem que estar escondidinho lá, o mais recentes, e sempre eles mudam, eles dificultam pegar o mais recente e ver tudo que é publicado na rede social. Eu imagino que um dos efeitos disso deve ser que as pessoas acabam permanecendo com o mesmo ponto de vista, a mesma forma de pensar, não tendo muito acesso a coisas contraditórias, enfim, antagônicas. Exatamente. É quase um pensar estereotipado dessa maneira, né? Você só tem acesso ao que repete a tua opinião, né? E o que fomenta a mesma visão ideológica. Exato, eu acho que você não entra em contato com estimulação aversiva, você pode ter um
comportamento estereotipado e pouca variabilidade comportamental. Só naquela bolha, só naqueles posts, naquelas pessoas que falam a mesma coisa e têm as mesmas opiniões que você. Eu acho isso interessante porque essa questão das bolhas, de como funciona e para que serve um algoritmo, porque me leva a pensar que você pode ter uma visão sobre redes sociais de que elas são simplesmente mais uma ferramenta e que elas nos ajudam a expressar segundo aquilo que a gente já tem para expressar. Mas se você começa a pensar por essa lógica de para que serve, qual que é a função de um algoritmo, etc., você pode começar a imaginar que o Facebook ele não apenas reflete aquilo que você já quer expressar, mas existe um efeito de uma retroalimentação, uma maneira como ele próprio está moldando como a gente se comporta, inclusive fora da rede social. Né? Porque, como eu estava falando, né? Então você vai ficando dentro da sua própria bolha por causa do tempo que você passa no Facebook. Isso pode te tornar cada vez menos resiliente, cada vez mais intolerante a pessoas que pensam de maneira diversa, porque você passa a acreditar que muitas pessoas pensam da mesma maneira que você. Então não é simplesmente uma questão de que a rede social reflete como você se comporta, ela ativamente modifica a maneira como você se comporta, e acho que nem sempre para melhor. Uma das coisas que eu fico pensando é que além de você entrar pouco em contato com pessoas que pensam diferente, como você não está na presença física da pessoa, isso acaba reduzindo muito a empatia, o cuidado com a forma como você vai falar. Então, eu vejo pessoas se portando na internet, sei lá, se eu vou num jantar de família, um almoço de família, eu vou ter pessoas que pensam diferente sobre política, sobre a cultura. E eu vou tomar um cuidado, né, quando eu vou falar com uma tia minha, com um parente meu. E é um cuidado que as pessoas não têm tido na internet, justamente por ter um pouco dessa distância física mesmo, né? Você não tá lá vendo o que a pessoa tá sentindo, a forma como ela tá recebendo aquilo. Fernanda, e também tem uma questão do custo de resposta. Então, se você está ali com um celular, com um computador, e alguém te faz um comentário que você não concorda, você entra em contato com um post que para você é aversivo por alguma maneira, né? Você tem um tempo de reação, normalmente, uma facilidade, um custo baixo, e você acaba respondendo imediatamente aquilo, né? Então, se você for estudar um pouco dos processos de tomada de decisão, você não reflete sobre o que você vai escrever. Então, a tendência de você entrar numa argumentação, entrar numa briga, né, tirar um pouco o raciocínio lógico, digamos assim, argumentativo, acaba sendo muito maior. Por isso que tantas pessoas acabam também sendo muito mais violentas, agressivas na internet, e não necessariamente na vida real. Ah, legal, pela redução desse custo de resposta também. Ainda tem aquela história que não tem o controle face a face, né? Você não tá vendo a reação do outro, o rosto do outro também acaba, né? Sim. Eu acho que é isso mesmo, você não discrimina alguns estímulos do que é como uma interação face a face, né? Acho que esse é o negócio da rede social. Ela é reforçadora, né? Você tem entretenimento, você tem reforçadores sociais, e o controle de estímulos é mais sutil que uma relação face a face, né? Então, as pessoas, elas se comportam de maneira diferente, né? Como tem uma tela na sua frente. Tanto que é muito comum as pessoas, né, quando entram em contato com outras que têm pensamento muito diferente, bloqueia, exclui da rede social, né? E essa não é uma opção na vida real. Você vai trabalhar com aquele cara que tem uma opinião diferente da tua, você vai ter que continuar indo no jantar de Natal e tendo que argumentar, né? Então, o quanto que isso também acaba facilitando você não precisar ter uma discussão racional. Você simplesmente exclui. Uma coisa que eu fiquei pensando agora, com base no que a Fer comentou, do custo de resposta, um tópico que eu vejo que é bem importante da gente pensar nas redes sociais é do quanto que ela vai produzindo uma baixa tolerância à frustração, um pouco desenvolvimento de repertório, né, para interagir, não só socialmente, mas interagir em termos de receber consequências, vão pensar num trabalho que você está realizando, que ele vai demorar mais horas para ser concluído, enquanto na internet você clica ali, a página abre. Enfim, eu acho que é uma coisa bem comum hoje em dia também. E nas redes sociais, como outros aplicativos de comunicação virtual, você tem essa questão, as pessoas que são mais tímidas, têm uma dificuldade de habilidades sociais, expressarem melhor na internet. Isso pode ser uma coisa boa ou ruim, eu acho. Porque ela pode ser boa, porque pode ser como se fosse um ensaio de como você vai se portar na vida real, pode ser um facilitador,
ou pode ser que você fique refém da rede social, você só consiga se expressar de certa maneira na rede social e na internet. Em termos de sensibilização, né, gradativa, dá para pensar, né, dependendo do caso. Em relação a vício em rede social, eu li uma vez uma notícia que não sei onde já tinha assim, centros de reabilitação para quem é viciado em Facebook. Eu sei que você também trabalha com autocontrole, Thiago, e acho que a Fer também, e a Fer que trabalhou com cultura, talvez pudesse dar uma visão também sobre essa questão mais cultural, mas eu fiquei pensando assim, como que funciona essa questão, né, como é que vocês veem da adição, né, em rede social, e acho que primeiro isso, depois eu faço as mais perguntas. A rede social, na verdade, é um grande agregador da internet, né, especialmente o Facebook. Antigamente existiam sites de fotos, tá? Então, eu acho assim que o Facebook, especialmente, é um grande agregador de conteúdo da internet. Serviços que existiam antes, como fotos, vídeos, informações, jogos, comunicação instantânea, grupos, venda online, né? São os marketplaces. Então, você pode ver que, pelos estudos de vício em internet, sempre, assim, para análise do comportamento, a análise é a mesma, né, de vício, né. A gente tem um reforçador positivo, né, que você tem prazer em ficar online, em fazer suas coisas, aí depois pode ser que caia numa contingência de reforçador negativo, que você usa como fuga esquiva de coisas que você precisa fazer, que não consegue lidar na sua vida. Aí também entra na outra contingência de reforçamento negativo, que é o mal-estar gerado por você não ficar online, né? Aí você cai no vício. A gente entende que o vício na internet sempre mascara outros vícios, como vício em comunicação, vício em sexo, vício em jogos. São outras coisas que a pessoa teria uma questão, sabe? Então a internet meio que mascara outras questões da pessoa. Eu concordo com o Thiago. Sempre que a gente fala em vício, em alguma coisa, na verdade, rede social por si só não é viciante, né? Então, são os reforçadores que ela disponibiliza, né? Então, de modo geral, quando você entra numa rede social, você tem acesso a reforço social imediato, as curtidas, enfim, você tem acesso aos jogos, né? E muito comum também que esteja relacionado com uma questão de fuga de demanda. Né? Então, clinicamente, é uma situação que vem aparecendo, foi o que a gente conversou também, né, no Boteco sobre game addiction, né? Então, é uma situação que está aparecendo. Normalmente, quem já apresenta, né, o vício em jogos online, também tem um vício na rede social. Normalmente, isso aparece em conjunto, né? Mas sempre deixando bem claro que a gente não é viciado em uma coisa específica, né? Em jogos, ou no Facebook, ou no Instagram. A gente tem vício, né? A gente está se engajando naquilo, né? Controlado pelo reforço imediato, né? E normalmente por uma esquiva também de demanda, de situações aversivas, mas com base nos reforçadores que aquilo nos possibilita acessar. Eu queria fazer uma pergunta também, direcionada para o Thiago. Ou talvez até a Fernanda saiba responder. Eu queria saber se existe alguma pesquisa, porque eu fico pensando que o diferencial da internet em relação a outros vícios, e vai ter aí esse fator em comum com alguns tipos de games, é a questão da interação social, né? Existe alguma relação que vocês notam entre baixas habilidades sociais e vício de internet, vício de redes sociais, enfim? Aí se dá a esse, digamos, subvício, né, em comunicação virtual. Se a pessoa tem poucas habilidades fora da internet, se ela é mais tímida, não consegue conversar ou iniciar uma interação social presencial, na internet ela vai achar uma maneira de se expressar. Ela vai entrar estimulação aversiva, de que entrar em contato com alguém, de ter esse primeiro passo, de conversar com alguém. Então ela pode usar como fuga mesmo, esquiva, e só se comunicar com pessoas virtuais, pessoas que ela nunca viu, né? Ou então ter coragem só para falar algumas coisas, entrar em alguns assuntos por causa da internet, porque ela não vai estar vendo, não vai ter um contato face a face com a pessoa. Eu acho que é por aí. E isso dificulta bastante, né? Porque a pessoa, cada vez mais, ela vai usar a internet para se comunicar. Ela vai cada vez mais ficar sob controle da comunicação virtual.
E acho que dificulta pra gente como terapeuta, às vezes, né? Porque se você está atendendo alguém que se comunica muito pela internet, talvez sem a internet e a privação ajudasse a pessoa a criar uma motivação, uma operação estabelecedora para fazer alguns enfrentamentos em termos de ansiedade, desenvolver lá o repertório. E aí ela não fica tão privada, fica super difícil da gente construir isso com o cliente, né? É interessante, Fernanda, porque eu já ouvi falas do tipo, não, mas eu tenho amigos, eu tenho pessoas lá na internet que eu às vezes fico discutindo coisas de política no Facebook. E, tipo, aí a gente já tem que ter uma discussão sobre o que são relações sociais significativas, né? E o que é uma discussão de política no Facebook. E aí a mesma coisa vale para uma amizade de um jogo online ou coisa do tipo, eu acho, né? Eu acho que hoje é bem difícil a gente ter um limite entre o que é virtual e o que é real. Na verdade, a internet está presente em nossas vidas, não tem como a gente se livrar dela. A gente está com o smartphone, a gente tem notificação, a gente conversa com as pessoas o dia inteiro, pessoas que a gente conhece ou não conhece. Então, o limite, que antes era bem claro, o que era real, o que era virtual, existia, agora não existe mais. Não tem como separar mais. Fica muito complicado a gente entender, né? A gente fazer uma análise funcional, como que o cliente se comunica, por que ele se comunica. Está mais difícil para a gente. Eu concordo com o Thiago. Eu percebo também clinicamente, né, igual a Fernanda comentou, que tem uma relação, né, entre a qualidade das interações sociais. Então, não necessariamente alguém que tem um vício na internet vai ser alguém que não tem amigos, né, ou que não se relaciona de maneira nenhuma, mas você tem, digamos, qualidades. Então, algumas pessoas, como por exemplo, né, no mundo da pós-graduação, que as pessoas se mudam de cidade, né, das suas cidades, e vão fazer cursos, daí você se muda e não conhece ninguém naquela cidade, naquele lugar, ou as relações por algum motivo são aversivas naquele contexto, né, e o ambiente social acaba sendo um ambiente seguro, né, e aquilo acaba se tornando, na verdade, toda a interação social. Então, eu concordo, porque é muito difícil você estabelecer uma diferença, né, uma diferença substancial, estabelecer que não, relacionamento pela internet é ruim, relacionamento pessoal é bom, né, eu acho que nós temos diferenças de qualidade. A questão é quando um deixa, né, quando a presença de um acaba impedindo o outro de acontecer. Então, quando a pessoa somente interage online, né, e vai muito no sentido que a gente está falando da bolha, porque você só interagir online, né, te predispõe a interagir com pessoas que concordam contigo, que têm o mesmo ponto de vista. Então, o quanto que você vai desenvolver habilidades sociais, né, argumentativas, né, de se relacionar com quem tem ponto de vista totalmente diferente do teu, que é necessário, né. Eu achei legal, assim, que vocês puxaram essa questão de como a rede social acaba interferindo, especialmente quando você tem diferenças ideológicas ou políticas com as outras pessoas. Mas eu fiquei pensando também, não sei se vocês estudam isso lá no Janus, Thiago, em relação a aplicativos específicos para algum fim, como Tinder, Hornet e afins. O quanto isso também não vai tornando as pessoas menos habilidosas para estabelecer esse tipo de relação específica, que é a busca por um parceiro sexual, da mesma maneira como torna as pessoas menos habilidosas para ter uma discussão sobre política. Vocês têm estudos específicos sobre esse tipo de aplicativo lá? Só falar um parênteses, o Facebook agora, como ele quer dominar todas as redes sociais, todos os aplicativos, o próximo serviço dele é para competir com o Tinder, exatamente. Ele vai lançar um aplicativo dentro do Facebook, dentro de relacionamento. Mas, enfim, relacionamento virtual, vamos lá, existem pesquisas que dizem que como resultado, temos que um relacionamento pode começar virtual, mas depois de uns 2 ou 3 meses, uma necessidade muito grande das pessoas se encontrarem ao vivo. Se isso não ocorre, as pessoas acabam desistindo do relacionamento virtual. É uma das pesquisas, mas o que eu vejo é que pessoas, elas ficam sob controle de coisas muito específicas, né, no aplicativo de relacionamento, né? Algumas querem um reforçador generalizado, só querem que a pessoa fale, nossa, que foto bonita, como você é inteligente, como você é legal, né? Do que efetivamente conhecer a pessoa ao vivo, né? Eu acho que tem que fazer uma análise profissional da pessoa em si. Mas, o que acontece? Quando você encontra a pessoa ao vivo, né,
vários relatos que dizem que a pessoa pode ter uma surpresa, né? Que não era aquilo que ela esperava, ou era mais do que ela esperava. Então, o que acontece? A gente tem uma tendência a preencher as lacunas que a gente não sabe da pessoa, com que a gente acha que vai ser o melhor, né? A gente cria fantasias, né? Do que a pessoa vai ser. Isso pode decepcionar bastante, né? Quando você encontra a pessoa ao vivo. Ou então, ter uma boa surpresa, digamos assim, né? Então, eu acho que tem que ver qual que é... Tem que fazer uma análise mesmo de cada um, porque tem pessoas que podem ir pelo lado de reforçamento sexual mesmo, para encontrar alguém para fazer sexo, pessoas que só querem atenção, né, aprovação. E tem meninas que estão lá só para bisbilhotar e olhar e ali, né? Eu acho, assim, do ponto de vista, assim, para fins de pesquisa ou para atendimento clínico, a gente tem que pensar qual é a relação que essa, sei lá, o meu cliente tem com as redes sociais e como que isso eu posso achar uma maneira de tornar aquilo positivo. Né? Então, o cliente que é muito tímido, fechado e está carente de atenção social, por exemplo, de um relacionamento íntimo, usar o Tinder pode ser muito benéfico, né? Enquanto para outras pessoas pode ser ruim. E aí isso vale para diferentes situações. Então, brasileiros fora do Brasil, brasileiros no exterior, quando já vi muito de procurarem grupos de brasileiros em diferentes cidades fora para poderem socializar, e ao mesmo tempo pessoas que não saem de casa porque ficam só em grupos de internet. Então, depende muito de como a pessoa se relaciona, né, com todos vocês. Uhum. Antes da gente encerrar, Thiago, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Sugerir alguma literatura ou coisa do tipo? Só falar um pouco mais sobre aplicativo de relacionamento, tem pessoas que também têm outra questão, né? O cybersexo, que é uma dificuldade da pessoa ter uma relação sexual real. Então, por ser muito aversivo, pelo histórico dela, ela só consegue mandar nudes, receber nudes, e não consegue chegar finalmente no encontro amoroso ou no encontro sexual. Então, existem essas questões para a clínica também, né? Pode trabalhar com os nossos clientes. Não, eu perguntar assim, antes da gente terminar também, e daí se der tempo de colocar na edição, como que cada um de vocês, assim, se relaciona com rede social? Tem alguma estratégia específica que vocês usam? Por exemplo, eu tem um aplicativo que chama Newsfeed Eradicator, que é um negócio que quando eu instalei no meu Chrome, no computador. Então, como eu trabalho muito no computador, se eu entro no Facebook pelo computador, esse aplicativo bloqueia a timeline. Então, eu só tenho acesso a quando tem alguma notificação. Tem a força de resposta o custo de resposta de eu ter que entrar num grupo para ver o que está rolando lá, não fica passando na minha cara tudo aquilo todo o tempo, justamente que é controlado por esse. Acho que é uma das maneiras de tentar controlar a ação desse algoritmo aí. Não sei, que vocês têm alguma dica assim, pessoal do que como vocês se relacionam por redes sociais? Eu acho uma dica importante, se você tem uma tarefa para fazer, se você se concentrar, você desabilita as notificações, tudo. Porque a notificação já é um SD para você viajar em outra contingência e você depois se perde no que está fazendo, né? Tem uma dificuldade de tarefa, não tem isso, não vai fazer nada com qualidade. A gente vai acessar um pouco a internet. Nosso celular hoje é uma ferramenta, né? Um canivete suíço, serve para muita coisa, não tem como ser verdadeiro. Mas eu acho que um jeito de eu me focar em alguma coisa é desabilitar as notificações, tudo, a som, barulhinho, tudo, porque senão fica muito difícil a gente focar em alguma coisa. Acho que falando para evitar a procrastinação, né, que é isso que o Thiago tá falando, eu acabo desligando meu celular, então é muito comum quando eu tenho que trabalhar, eu deixo o celular desligado, acabo a bateria, eu nem carrego mais, eu não costumo ficar acessando rede social do meu computador, então eu associei meu computador com o trabalho e rede social com o meu celular, por isso que eu desligo ele na hora de trabalhar. Eu tô aqui com vocês, eu nem sei cadê meu celular, por exemplo. Mas, falando um pouquinho da bolha que a gente estava conversando, eu acho que uma estratégia pessoal minha é tentar sempre estabelecer diálogo, mesmo com pessoas que têm ponto de vista muito diferente, então jamais deixar de dialogar, ou deixar de seguir, ou excluir, e coisas afins, né? Porque a gente tem que se expor aos diferentes pontos de vista. No meu caso, o que eu faço é diminuir, quase nenhuma notificação do meu celular está ativada, assim, para ter o mínimo de interrupções possíveis. Acho que uma maneira de você fugir da bolha, existe uma bolha lá também. Mas o Twitter, que é uma rede social que ela é super dinâmica, onde o conceito de hashtag é bem usado,
fica no trending top, são os assuntos mais falados no momento, em determinada região. Você sabe o que está acontecendo na hora e você vai ver várias opiniões que vão divergir das suas. Então, no Twitter é um lugar que você consegue sair um pouco da bolha, até eles criarem algum algoritmo. Então, vai comprar eles também já era, eu acho. Quem estiver assistindo e quiser conhecer um pouco mais, ler um pouco mais sobre esse assunto, o que é que você recomenda? Posso falar para o pessoal, se alguém quiser saber mais sobre redes sociais e tecnologia, tecnologia da informação e da comunicação, nos anos onde eu trabalho, nós temos um repositório de pesquisa. Vou deixar o link da sua seção. Então, hoje a gente falou, tecnologia e redes sociais envolvem 1 milhão de coisas, hoje a gente deu uma patinada por todas elas, e aí para a galera que está assistindo, se vocês acharem interessante, vocês acham que vale a pena a gente aprofundar em algum desses temas, então a gente deixa aí nos comentários que a gente grava outros vídeos na frente. Então a gente poderia falar sobre sexo virtual, a gente poderia falar sobre terapia online, a gente pode falar mais sobre bolhas e outras redes, enfim, tem muita coisa que dá para ser aprofundada, e a gente está aqui para seguir as sugestões de vocês. Então, galera, curte aí, deixa um comentário e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente. Ô, Thiago. Nossa, acho que vai ficar muito show depois que passar a edição. Tipo, a gente teve vários. Eu faltei falar sobre mensagens efêmeras, mas ficou para outra oportunidade. Não tinha Tava muito nervoso, Thiago? Quanto mais informação, mais trabalho para o Felipe editar. Não, mas... A novidade agora são os stories, né? Então... fale sobre. Esses dias eu vi uma notícia que era assim: médicos descobrem uma nova função do pulmão humano. Daí meu amigo compartilhou escrevendo a função stories. Porque tudo tem função stories hoje em dia, né?